Fala pessoal, tudo bem? Danilo Moraes aqui para mais um quadro Voltando para Casa. Hoje nós vamos falar de um tema assim, super interessante, que é a verdadeira adoração. Hoje a gente vai tentar entender o que é adoração, se existe a verdadeira, consequentemente existe uma falsa adoração, e vamos pedir para o Senhor, né, derramar graça, sabedoria para falar sobre esse assunto, que nós não sabemos nada, mas é o Senhor que, por misericórdia, nos usa aí para compartilhar esses assuntos, para que as pessoas que vão assistir consigam também acessar essas verdades, né? E temos aqui dois convidados muito especiais, presbíteros da região sul do país, nossos irmãos queridos em Cristo. Queria apresentar para vocês ele, Heriberto Nespolo, de Cachoeira do Sul. Muito obrigado pela presença aí, Heriberto. Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Bom, só tenho a agradecer, Danilo, né? Alegria estar aqui, compartilhando contigo e também com o Ronald. Que seja um momento maravilhoso aqui, né? A gente possa estar bem descontraídos, falando com leveza de um assunto tão sério, né? Assim como esse que está proposto para nós aqui nesse dia. Que legal. E agora eu queria apresentar meu irmão, grande irmão, literalmente, né? Quase 2 metros aí, uma bênção do irmão Ronald de Maringá, Paraná. Seja muito bem-vindo, Ronald. É um prazer estar aqui com você. Que legal, fico muito agradecido aí pela oportunidade. A gente já se conhece os três há um tempo e a gente poder se rever aqui no programa é muito legal, né, porque hoje a gente está distante fisicamente, né, mas como você falou antes, na introdução, quando a gente estava conversando, a gente tem esse privilégio assim, de se encontrar online, né, virtual, e trocar ideia, bater um papo. Isso é muito bacana. Espero realmente que seja um tempo assim muito bom para todos que vão ouvir esse podcast na sequência. Que legal. Bom, antes de trazer os irmãos do bate-papo, eu queria fazer uma introdução aqui para o pessoal que vai nos assistir, para eles entenderem, assim, tentarem entender um pouquinho do que a gente vai falar. Nós vamos falar com base no Evangelho de João, capítulo 4, da mulher samaritana. Então, se ela era samaritana, ela era de Samaria, mas muitas pessoas não sabem o que é Samaria, não entendem o porquê que existia esse ódio, né, entre os samaritanos e os judeus. Então, vou tentar resumir um pouquinho aqui, bem resumido, sobre essa história de Samaria, né? Então, nós sabemos que quando Salomão faleceu, seu filho Roboão assumiu o reinado, e aí aconteceram alguns problemas ali de gestão, de impostos, enfim, e aconteceu a divisão no reino de Israel, se tornando aí 2 reinos, né? O reino do norte, onde continha 10 tribos, e o reino do sul, onde continha 2 tribos. Roboão continuava sendo o rei do sul, e aí Jeroboão se tornou o rei do norte, e aí essas rixas, esses ódios foram crescendo, aconteceram alguns fatos ali de guerras, né? A própria Síria tomou o reino do norte, e aí eles começaram a se misturar com o povo, e aí esse ódio foi aumentando, porque eles já achavam que não eram puros, enfim, é uma série de coisas que não é o tema de hoje, mas a gente vai falar só sobre isso, né? Mas para as pessoas entenderem que Samaria se tornou a capital do Reino do Norte e Jerusalém a capital do Reino do Sul. Então, essa rincha, essa briga, né, eles não podiam se ver. É tipo um derby gospel aí, né? Tipo um Grêmio Inter gospel, um Corinthians e Palmeiras gospel, e foi ao longo dos anos aí aumentando, e cada um foi se fazendo as suas adorações do modelo que eles entendiam, não? Cada um tinha um rei, cada um tinha uma capital, cada um tinha um modelo de adorar, cada um tinha um modelo de gerir, enfim. E aí um achava que o outro estava errado, o outro achava que o outro estava errado, e aquela briga que perdurou aí muito tempo, né? Lógico, eu fiz um resumo do resumo, mas para as pessoas entenderem que durante as passagens fala desse você está falando comigo, eu sou judeu, você é samaritano, então as pessoas às vezes não entendem um pouco isso, então eu fiz esse resumo. E quem sabe outro dia a gente fala só sobre esse assunto, né? Mas eu queria agora começar com o Heriberto, perguntando para você, Heriberto, assim, Jesus foi até essa mulher. E por que uma mulher, sabendo que a mulher não tinha voz ativa na sociedade, né, ela sofria bastante preconceito, né, naquela época, e samaritana, por que ele escolheu uma mulher samaritana para se apresentar como Messias? Que eu creio que antes ele não se apresenta assim de forma clara para ninguém, mas para ela especificamente, assim, o que o Senhor te traz desse ponto? Sim. Que Jesus é um quebrador de paradigmas, né?
ele veio verdadeiramente para colocar por terra toda a forma do homem enxergar a si mesmo e também de enxergar o seu semelhante. A gente observa nesse contato deles que a mulher tinha um julgamento sobre Jesus, mas ele não tinha um julgamento pré-definido sobre ela baseado no histórico dos povos, né? Ele trouxe uma linguagem totalmente diferente. Então eu entendo, né, nesse contexto que também é muito ampla essa passagem, porque a gente pode pegar várias linhas de tratar a relação de Jesus e a mulher, mas indo assim para o simples do simples, né? A mulher, a figura da mulher, em toda a Bíblia é tratada como alma humana, a esposa do Senhor, que é o Espírito. Então o contato de Jesus é pontual, porque todas as pessoas que pensam que sabem adorar e que o seu lugar é o lugar certo, e que estão posicionados naquilo que acreditam de maneira imutável, porque a alma, essa mulher, vamos chamar ela de alma, essa alma estava posicionada sobre uma forma de crer, e aquilo não tinha como ser dissolvido, né? Se não fosse confrontado por alguém que tivesse uma abordagem no Espírito. Então, eu creio que a tentativa ali de Jesus de fazer esse confronto era mostrar assim, olha, um dia, como realidade, o Espírito vai confrontar todas as almas que estão buscando no poço das ilusões do mundo, um refúgio, um entendimento sobre como viver uma vida plena. Todas as almas, mulheres, serão confrontadas para entenderem aonde é o verdadeiro lugar da adoração. Quem supre, quem traz a paz, né? Quem dá a vida plena de verdade. Um resumo, assim, desse contato eu entendo dessa forma. Ah, legal. Que nem você falou, dá para falar só dessa frase ou só dessa abordagem dá um programa, né? Uhum. Agora eu queria perguntar para o Ronald, Jesus chega ali e fala assim, dai-me de beber, né? Ele puxa o assunto com a mulher, começando dessa forma, né? Foi só puxar um assunto para desenrolar uma conversa ou tem algo também espiritual nessa questão, nessa abordagem, né, de Jesus? Dá-me de beber. Jesus nunca fala nada que não tem uma intenção bem objetiva, né? Algo assim, ele queria ali se apresentar, ele queria levar uma mensagem para o coração dessa mulher, né? Ele conhecia essa mulher, assim como eu acho que ele conhece cada um de nós, né? Sabia que ela estava procurando algo na vida dela, sabia as necessidades que ela tinha, mais íntimas, mais profundas. A gente percebe, se você olhar no desenrolar da conversa, né? Jesus falou para ela assim, ei, vem cá, você já teve tantos maridos. Aquilo chocou a mulher, né? Como é que um homem que nunca tinha visto ela sabia quantos maridos ela tinha, né? Uhum. E ali já mostra que ela era uma mulher que estava muito carente, né? E se a gente for falar de adoração, tem tudo a ver, né? Porque se pegar o que o Heriberto falou agora, né? Jesus estava se apresentando como a fonte, né? A verdadeira fonte da vida para ela. E quando ele fala assim, ó, me dá você de beber, né? Ele já está assim, ó, eu sei que você não tem muito que me dar, mas dá o teu coração, né? Abre um espaço aí para a gente interagir, para a gente ter uma comunhão. Que Jesus era mestre nisso, né? Para pensar. Ele sabia certinho como chegar nas pessoas, e ele aborda aquela mulher, ela fica chocada até com por que você está falando comigo? Eu sou samaritana, os judeus não falam comigo, né? E aquela atitude de Jesus ali é muito marcante, né? Porque aquilo deixa aquela mulher muito curiosa, abre nela um espaço para conhecer uma novidade, que eu acho que o Heriberto falou, né? Assim que a gente às vezes está muito certo que já sabe tudo, né? Uhum. E quando Jesus chegou nela, ele já foi desmontando tudo aquilo, e ela ficou aberta para aquela conversa, e acho que isso foi uma introdução maravilhosa para esse tema, né? Que Jesus realmente é o único que pode suprir todas as necessidades humanas, e que conhece realmente o que a gente precisa, né? Por fora, por dentro. Acho que a gente vai acabar, inevitavelmente, na conversa, falando que está muito ligado ao espírito e à alma, né? Como o Heriberto falou, que é uma coisa muito mais interna,
mas ele usa o exemplo, né, da água, que todos nós precisamos muito, né, para satisfazer a nossa vida, para a gente se sentir suprido, né, saciado. É até engraçado porque muitas pessoas falam assim, ó, você está com fome, tome água, né? Porque a água vai saciar você de uma forma que às vezes nem o próprio alimento não vai dar essa sensação de saciedade. Então, acho que está tudo muito ligado ali. Tem coisas muito profundas e é muito legal a gente pensar nesse momento, né? Legal, você vai, eu vejo o irmão falando, você vai já, a cabeça vai pipocando aqui, né, remetendo àquela situação, tentando estar no lugar, né. Deixa eu perguntar uma outra coisa, assim, a questão da água, né, que a gente entrou nessa questão que Jesus chega para a mulher, dá de beber, e ela, não entendendo o que ele queria realmente dizer, e aí fala que ele tinha uma água que não acabava e a água dela acabava, né, você vai tomar, vai ter sede de novo, mas a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. O que você poderia explicar para as pessoas que estão assistindo assim, nessa questão de uma água que acaba e uma água que nunca acaba, ou seja, um suprimento que nunca acaba? Sim. É tipo você colocar uma caixa d'água em cima de uma vertente, né? Você vai ter ali um reservatório de água finito e da vertente uma água que flui o tempo todo. E o poço em questão não tem nada a ver com isso, né? Pobre poço ali, né? Ele acabou sendo uma coisa que juntou a mulher e Jesus ali, né? Mas a água do poço, pobre água, aquela ali não tem nada a ver, né? O que Jesus estava querendo dizer? Que ele compara esse fluido da vontade humana, né? É um líquido, é uma água, e ele compara isso com o fluido do espírito, que também, aqui ele diz que é um tipo de água. Então, quando o homem busca um suprimento que vem da sua própria alma, ou através da alma de outras pessoas, tudo isso é finito. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? Vou usar o relacionamento, já que a mulher tinha bastante experiência, né, em se relacionar várias vezes, né? Ele fala sobre isso. Observa assim, ó, todo relacionamento começa com os cônjuges sendo excelentes atores. As pessoas não descobrem com quem se relacionam, estão se relacionando no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, ali começa a ocorrer um tipo de descoberta sobre quem é verdadeiramente a pessoa com quem nós estamos convivendo. Mas eu já conversei com pessoas que conviveram 10 anos com alguém, 15 anos, e um dia disseram assim, eu estou há 15 anos com a pessoa e hoje eu estou descobrindo quem ela é. Então, ocorre um problema, por quê? Porque eu, Heriberto, eu coloquei sobre a alma da minha esposa a responsabilidade de me fazer uma pessoa feliz. Ou seja, o fluido da vida da alma da minha esposa tem essa responsabilidade de me tornar uma pessoa plena. Olha como isso é perigoso. Você coloca nas mãos de uma outra pessoa, né, essa responsabilidade de te fazer uma pessoa plena. E Jesus está dizendo assim, isso é impossível. Eu estou já alertando você que os teus relacionamentos recorrentes, eles já são amostra que o fluido da alma das pessoas com quem você se relaciona é um tipo de água que termina. Então ela precisa cavar um novo poço, ou seja, busca um outro relacionamento para que aquele frescor de uma paixão recente possa de alguma forma suprir ela temporariamente. E aí ele coloca isso em xeque quando ele diz assim, olha, eu tenho algo que dura para sempre, é algo que é perene. Depois ele fala isso muito, né, que no homem, né, que tem o Senhor, experimenta a regeneração, vai ter uma fonte que jorra água para a vida eterna, ou seja, não é uma coisa que precisa ser abastecida, aquilo já é pleno. Então, é isso, é um fluir da alma que é totalmente temporário, a pessoa torna alguém responsável pela plenitude dela, ou ela recebe o fluir, que também é um tipo de água, do Espírito, e aquilo supre ela verdadeiramente em todos os aspectos. Então, ao invés dela ser uma pessoa que depende dos outros para ser feliz, ela vai ser uma pessoa independente dos sentimentos alheios e alguém que consegue se doar para produzir a verdadeira felicidade nos outros. Entendi. Na verdade, Jesus estava ministrando
algo espiritual para ela, que ela não estava ali ainda com aquela realidade, né? Devido aos maridos que ela estava no terceiro, no quarto, e ela não precisaria mais daquilo se bebesse da água que ele ia dar, né? Ronald, vamos lá. O assunto vai esquentando. Quando Jesus fala para ela assim, chama teu marido e vem cá. Lógico que Jesus já sabia quantos maridos ela tinha, mas sabia até a resposta que ela ia dar. Mas ela deu a resposta que eu creio que era um teste para ver o nível estava na conversa, que ela estava entendendo ali aquela questão. O fato de ela falar uma verdade para uma pessoa subentende que ela já estava sentindo que ele era algo diferente ali, né? Jesus tem essa... a gente não consegue mentir para ele, né? É difícil, né? Quando a gente está, acho que na presença de uma pessoa assim que a gente sente que ela é uma pessoa mais espiritual, assim, não sei, acho que vocês já tiveram essa experiência, a gente se sente motivado a abrir o coração, né? Sim. Eu acho que depois desses minutos com Jesus, quando ela percebe como ele era diferente, ela já estava com vontade, na verdade, de desabafar a vida inteira para ele, né? Estava só esperando a deixa, né? E quando Jesus tocou nesse ponto que para ela era tão delicado, né? Porque ela não estava casada com esse último, né? E acho que isso na consciência dela já pesava um pouco, né? Porque ela sabia que dentro até dos padrões que ela conhecia ali de Samaria, ela estava numa desobediência a Deus, assim, aquilo estava incomodando ela, né? Talvez ela quisesse até que não fosse assim, porque para nós hoje a gente já normalizou esses relacionamentos assim sem uma definição, né? O mundo assim tá meio pensado a coisa, mas na época não era assim, né? Você está relacionando com uma pessoa sem que aquilo fosse uma coisa legalmente assim instituída, com certeza ela sofria um desprezo nisso também. Ela tinha, além do fato de ela estar buscando suprir através de homens, mas ela também, por conta desse comportamento, é óbvio que as pessoas falavam mal dela. Ela estava num horário buscando água que não era horário convencional, já porque não ia junto com as outras pessoas. Então a gente percebe que ela talvez não tinha muito com quem conversar e não tinha muito quem entendesse a situação que ela estava passando, né? Isso é um aspecto assim de Jesus que é tremendo, né? Porque ele está, na verdade, preparando o coração dela para falar algo que é tão profundo, né? Que da verdadeira adoração, mas ele está chamando ela, né? Estava dizendo, olha, eu quero ser essa fonte de água na tua vida, eu quero ser o teu mestre, eu quero ser o Senhor da tua vida, eu quero me relacionar com você, né? Eu estou aqui te oferecendo algo que você não tem, né? E a mulher estava sedenta disso, né? E quando Jesus tocou no assunto dos maridos, você vê que ela saiu correndo, né? Queria chamar todo mundo, porque ela ficou assim, com clareza. Ele é o profeta, né? Eu conheci um profeta, eu conheci um homem diferente, eu conheci uma pessoa que não é igual esses mestres religiosos que estão aí espalhados. É alguém que tem algo diferente, né? E ela saiu tocada por uma experiência que, de repente, a pessoa, ao invés... Isso é tão tremendo, né? Quando a gente está conversando com as pessoas, elas não tocam religião na gente, elas ficam felizes, né? Quando elas contam, tocam nas áreas difíceis da vida delas, elas saem com a solução, saem alegres. Não sei explicar agora para vocês com palavras, mas aquela mulher foi no ponto mais sensível da vida dela, foi tocada, e aí ela se sentiu acolhida, se sentiu amada por Jesus, porque ela não sentiu julgamento, né? Que foi falado aqui no começo também, né? Ela não se sentiu julgada, ela não se sentiu condenada. A vida dela estava toda errada, mas ela não estava se sentindo assim, analisada por Jesus, né? Então isso é muito bacana, a gente perceber essa forma como Jesus está ali se relacionando com ela, né? Eu acho que aí nesse caso também, ela, que nem o irmão falou, né? Todo mundo já julgava ela. Ele já teve uma abordagem completamente diferente, né? Então, ele sendo judeu, pediu uma água para uma samaritana. Peraí, tem uma coisa errada isso aí. Por que ele está pedindo água para mim? Ele me odeia, né? Vamos falar assim, né? Nos odiamos
Então já foi ali começando uma introdução ali diferente, aí vai dali, fala de água, dá de beber, aí fala do marido, aí ela descobriu que ele era profeta, pelo menos a princípio, né? Ela ainda não tinha a clareza que ele era o Messias, que ele não tinha falado ainda, mas pelo menos já sabia que era um homem de Deus. E aí começa a conversa vai levando para um outro caminho, né? Que é sobre adoração, que ela tinha, mas nossos antepassados adoravam nesse monte, vocês adoram em Jerusalém. E aí eu queria falar com o Heriberto, assim, o nível de conversa que evoluiu, ou seja, ela já viu que ele era um homem de Deus, e ela já estava um pouco mais à vontade aí para tirar dúvidas, vamos falar assim, em relação à adoração. Como que o irmão vê esse caminhar dessa conversa sobre discutir aonde que se adora, o que está certo, o que está errado? Sim, é uma necessidade da alma ter alguém para adorar, né? E foi muito pontual ela ter puxado esse tema, porque eu penso que talvez ela não estivesse contente com aquilo que estava vendo, né? Quando eu penso em adoração, eu me lembro da subida de Abraão com o filho ao monte, né? Em que quando ele chega no pé da montanha, ele fala para os servos assim, olha, agora vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir, e havendo adorado, nós voltaremos. Então, a adoração era cheia de rituais, completamente uma manifestação externa, né? Um cumprimento de um ritual, uma coisa que era feita fora do homem. O fato dela citar os montes ali, né, mostra que havia essa visão limitada dentro dela, um desejo de conhecer a verdade, porque ela viu que Jesus era diferente, mas ainda tinha aquela questão da limitação geográfica. Então, se eu não cumprir aquilo que está escrito, ou aquilo que é a crença que eu aprendi daqueles que me ensinaram, eu vou estar fora daquilo que Deus tem como certo em relação ao que é a adoração e como ela deve ser praticada. E quando a gente vai entender essa expressão adoração, ela significa beijar a mão de alguém. No grego, adoração significa prostrado, beijar a mão de outra pessoa. Inclusive nos escritos, né, egípcios mostra assim os homens, né, de joelhos, geralmente com uma perna, né, de joelho e a outra levantada, beijando a mão das divindades. Então, isso era a expressão exata da adoração, que eu acredito que era a forma como ela enxergava também, uma coisa feita fora do homem. E Jesus estava querendo levar ela para um outro patamar, que a adoração não é uma coisa que está fora do homem. Se a gente voltar lá e pensar assim, por que Abraão disse, vamos subir ao monte e tendo adorado, voltaremos? Porque a adoração dele não começou quando ele subiu para sacrificar o filho. Começou quando ele aceitou aquilo que Deus tinha mandado. Então, a adoração de Abraão não é propriamente o sacrifício do filho, é a aceitação interna de que ele precisava entregar algo muito precioso. Isso vai muito além daquilo que a gente compreende, né? Porque não é uma questão geográfica, mas sim um estado anterior do coração de prestar um culto a Deus racional. Estou entendendo o que eu estou fazendo e por isso faço, mas é dentro de mim. E aí depois disso é que do lado de fora pode acontecer alguma coisa. Aí eu posso subir um monte, eu posso ficar de joelho, eu posso levantar as mãos, eu posso correr, eu posso gritar, posso fazer muitas coisas. Mas isso é depois, né? Essa é uma manifestação posterior à adoração que deve ser praticada e entendida dentro de nós. Na verdade, Jesus já estava levando ela para esse entendimento que não é mais externo, é interno, né? E então ele preparou toda aquela conversa para ir caminhando para isso. Ronald, aqui ela começa esse embate com Jesus, aonde se adora, e Jesus explica que o Pai está escolhendo os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aí a cabeça dela deve ter falado, e agora? Tudo que eu imaginei, como é que era, não era para vir só no poço, não era só para fazer um sacrifício, agora mudou tudo, como é, me conta aí que eu perdi a aula aí, né?
E o que para o irmão, assim, para a gente tentar entender dentro desse contexto, assim, o que é adorar em espírito e em verdade? O que na cabeça dela ali e na nossa cabeça também, eu creio, acontece quando Jesus quebra esse paradigma? Você achava que era uma coisa, mas na verdade Deus está querendo outra coisa. Eu queria ter o entendimento que eu tenho hoje disso há 20 e poucos anos atrás, né? Eu sei que ainda não está completo o entendimento, mas eu vejo que o que o Heriberto estava falando é algo assim que eu percebo com bastante frequência, né? A gente discutindo sobre a adoração, falando o que é adoração, né? E a gente esquece a origem da adoração, né? Ela começa, né? Sim. E eu, como eu já participei de outros movimentos cristãos em outras ocasiões, e eu já participei de congressos de adoração e de louvor e coisas desse tipo, então sempre estava tudo muito vinculado ao externo, exatamente como o Heriberto comentou aqui, né? Então, aos templos, às construções, às edificações, né? Ao tipo de música que pode, que não pode, as vestimentas que pode, que não pode. Então está sempre assim, associado com uma série de regras, e como o Heriberto falou, os rituais, né? Sim. Por mais que a gente olhe, mas são movimentos cristãos, mas eles ainda têm muito essa preocupação. E eu também lembro, assim, uma época, tinha uma moda, assim, que era copiar o Velho Testamento, né? Então, porque a verdadeira adoração era de acordo com o que estava na Bíblia, no Velho Testamento. Então, o pessoal se vestia com túnicas, tocava aquele instrumento da época. Chofar, harpas, né? Uhum. Aí colocava os candelabros, assim. Subia no monte. Subia um monte. Sempre essa questão geográfica, física e externa. Isso até hoje é um paradigma muito forte ainda na comunidade cristã, porque é difícil para a gente realmente entender que a adoração começa dentro, não começa fora, né? Então esse ponto, né? Eu aqui, hoje, quando eu meditava um pouquinho sobre isso, um pouco antes, Jesus conversou com Nicodemos, né? No capítulo anterior, no capítulo 3. E Jesus falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo, né? Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para entender aqui, e buscando na própria palavra, eu acho que a primeira coisa que é importante para quem está ouvindo é saber: você já nasceu de novo? Você já tem experiência de nascer de novo? Porque esse é o ponto original para uma pessoa ser capaz de fazer uma adoração em espírito, né? Porque quando diz que Jesus soprou lá em João, no capítulo 20, verso 22, a gente tem ouvido bastante sobre isso aqui, mas ele soprou o Espírito dentro dos discípulos, dos apóstolos. Aquele momento é a origem disso aqui verdadeira. Assim, eu entendo que o nosso espírito, depois da queda, né, quando o homem desobedeceu a Deus, e a gente já nasceu nesse processo de desobediência, afastados de Deus, né? A Bíblia diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, estão afastados da presença gloriosa do Senhor. Então, a gente precisa ter esse momento de voltar para Deus, né? O título do programa é Voltar para Casa, né? Vou aproveitar aqui. Então, a gente tem que ter esse momento de voltar para Deus, de nascer espiritualmente, de encontrar Deus e convidá-lo a vir morar dentro do nosso coração por meio de uma oração, e já em seguidinha, posterior, um batismo, como o Senhor ensinou, né? E quem crer e for batizado será salvo. Então, para que a adoração seja adequada a Deus, ela começa, eu entendo, com esse novo nascimento. Que aí aí o meu espírito, ele é vivificado, eu recebo um novo espírito, como diz a palavra, e agora o meu espírito, junto com o Espírito Santo, é a origem da verdadeira adoração, né? Entendo que esse é o ponto ali de contato, né? O Espírito Santo está dentro do meu espírito e ele joga ali uma intenção, joga uma intuição, joga uma consciência, e aí naquele momento a minha mente capta isso, e aí quando a minha mente capta, minha mente está falando da alma,
mas eu estava lá no Espírito, o Espírito de Deus colocou lá algo no meu coração, né? Ele manifestou algo. A partir desse momento, quando eu obedeço, quando eu sigo esse fluir do Espírito Santo dentro do meu espírito, né? Que é o novo homem interior, né? O homem interior do coração. Aquilo ali, quando há essa conexão com Deus, quando eu estou obedecendo a Deus, isso é a verdadeira adoração no Espírito, né? E aí, ele continua em verdade, né? Porque Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? A minha palavra é a verdade. Então perceba que a gente, como filhos de Deus, a gente tem dentro de nós o Espírito Santo, morando, e fora de nós a gente tem a palavra, para testificar todas as coisas, para ensinar, para renovar nossa mente, para alinhar os desejos, os sentimentos do nosso coração de acordo com a vontade de Deus. Então quando o cristão, né, então nascido de novo, tem experiência com o Espírito Santo, né, que veio para dentro dele, agora ele está lendo a Bíblia, está estudando a palavra de Deus, está praticando o que ele está conhecendo. Então ali está havendo um processo, uma adoração, algo está acontecendo, ele está fluindo uma nova natureza, ele está seguindo não mais as paixões da carne, o próprio ego, mas ele está agora seguindo essa fonte da água viva que está dentro dele, né, que foi colocada dentro dele. Ali eu entendo que essa verdadeira adoração tem início, né? Esse processo começa realmente dentro do homem, né? O Ronald, só fazer um acréscimo aqui, né, interessante. Quando houve o pecado original, né, a primeira coisa que Deus fez quando chegou no Éden foi procurar Adão, né? Então, o Jesus vem aqui e diz assim, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Mas, claro que esse procurar, como no Éden, né, não está falando de uma questão geográfica, mas está falando de uma posição em Deus, né? Que é justamente, no caso agora, a pessoa que é regenerada, ela entra naquele estado de não estar mais no Éden, mas no Éden está dentro dela. E quando ela tem essa posição em Deus, o Senhor consegue encontrá-la, porque é o lugar onde ele encontra os verdadeiros adoradores. Essa parte é muito interessante, né? Porque Deus está procurando, você fica pensando assim, poxa, estou aqui. Estou procurando, né? É o tempo todo, ele está procurando pessoas que encontraram a sua posição em Cristo, né? Colossenses fala sobre isso, que quando a nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus, então todos que estão em Cristo estão em uma posição que Deus pode encontrar eles ali, assim como ele procurou Adão e não encontrou, não estava numa posição, né, de ser útil para ser um verdadeiro adorador. Os irmãos acham assim que, lógico, Deus sabe quem é quem, o que vai acontecer, mas ele vê assim um potencial adorador, porque a pessoa não aceitou ainda Cristo, né? Mas ele já vê naquele coração uma inclinação para ser um adorador, e depois ela mantém isso ou não de acordo com as decisões dela. Sim, por exemplo, o centurião, né? Um potencial adorador, que mesmo não conhecendo, né, profundamente as questões de Deus, vê que a adoração não está ligada ao conhecimento, mas uma posição do coração em reverência a quem Deus é. Por isso essa figura de um homem de joelhos beijando a mão de alguém, né, é um reconhecimento de uma autoridade. É dali que parte essa posição potencial de ser um adorador ou de ser um adorador de fato. É a pessoa, não a que está de pé estendendo a mão para alguém beijá-la, né? Mas a que está prostrado, beijando o chão, né? Reconhecendo que há sobre ele alguém infinitamente superior. Em Efésios, né, 1:4 diz que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Então, quando ele nos criou, se a gente olha lá em Gênesis, na criação, ele já nos criou com o espírito humano. Então, é lógico que todo ser humano, se ele voltar os olhos para Deus, se ele voltar o coração para Deus, se ele voltar para a casa do Pai, né, ele é um potencial adorador, né, porque o espírito humano está dentro dele, mas ele só precisa agora convidar Jesus, abrir o seu coração para Deus novamente
E como o Heriberto falou, ele vai ter que se inclinar para Deus, ele vai ter que se render para Deus. E isso é indispensável para qualquer um de nós. A gente está aqui hoje falando, mas nós também diariamente temos que manifestar essa conduta de temor, de reverência, de inclinar o coração para Deus. Então, eu acredito que qualquer um que esteja ouvindo o programa aqui, que olhar para Jesus e falar: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero abrir meu coração para o Senhor, entra aqui no meu coração, faz uma morada permanente, eu quero experimentar uma nova vida como o Senhor prometeu, eu sei que eu sou um pecador, mas reconheço minha condição, preciso que o Senhor me perdoe, me lave com o sangue de Jesus, e eu sei que o Senhor é o verdadeiro Filho de Deus, não tem outro, eu reconheço isso, então faz a obra no meu coração. Qualquer um que não precisa ser com essas palavras assim, desse jeito, mas com essa atitude, ele olhar para Jesus. A gente está falando da samaritana, né? Ela é uma pessoa totalmente inadequada aos nossos padrões hoje, né? E Jesus sempre estava indo de encontro com essas pessoas que a gente hoje olha socialmente, que, como falamos antes, e a gente de repente não gosta. Então a pessoa que estiver ouvindo o programa fala assim: mas acho que Jesus nem me quer, ou ela pensa um monte de coisas totalmente diferentes do que Jesus é de fato. Então, fica essa dica, né? Se a pessoa está sentindo que ela gostaria de adorar a Deus em espírito e em verdade, já é um sinal que é para ela correr para os braços de Jesus o quanto antes. Ronald, vamos aproveitar aqui, o Danilo chamou 2 músicos aqui para participar do programa, talvez ele não se deu conta, né? Mas você estava falando aí, observa assim, né? Deus tinha uma fábrica de violões. Todas as almas que vieram ao mundo até hoje são instrumentos, né? São violões. Eu vou usar o exemplo do violão, né? E não existe nenhum violão, hoje até existe com essa tecnologia, né, que um violão que se autotoca, não tem? Todos os violões construídos de maneira tradicional, eles não são autotocáveis. Então, tu vê, assim, que a questão da adoração, primeiro, Deus fez todos com possibilidade de serem tocados, de produzir som. Depende nas mãos de quem está o instrumento, né? O violão tem alma, né? Depende nas mãos de quem está, se produz um tipo de som, de música, que pode ser extremamente agradável, ou pode ser extremamente desagradável, né? Todos foram feitos primeiro com capacidade de produzir som, mas não por si mesmos. Então, a verdadeira adoração é uma coisa que não parte, né, da alma humana, de um instrumento que se autotoca, mas de um instrumento que se rende para ser tocado pelas mãos de outra pessoa. Então, tu vê que o som é produzido, né, e às vezes o violão pode até dizer assim: bah, eu estou matando a pau aqui, né, os acordes estão lindos e tal, tá, as pessoas estão sendo tocadas, mas ele mesmo não está fazendo outra coisa senão reproduzir aquilo que o instrumentista está querendo, né? Isso aí. Bem isso. Não tinha pensado nessa questão dos dois. Eu sei que os dois falam, mas não foi na minha intenção sobre a adoração aí. Glória a Deus. Bom, irmão, vendo aqui os versículos, né? No caso, Jesus fala para ela que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, e ela era um potencial adorador, seguindo, assim, quebrando totalmente os paradigmas. Provavelmente existia algum empresário forte em Samaria que era influente, provavelmente existia algum líder religioso influente em Samaria que poderia ser usado por Cristo. Em teoria, na nossa mente carnal, muito mais fácil de contactar as pessoas e levar a mensagem, mas foi ela a escolhida porque Deus realmente viu o coração. E não que um empresário ou um líder não possa, né, ser um potencial adorador, mas Jesus faz esse tipo de coisa para mostrar que não é igual ao mundo, né? E aí ela fala isso, Jesus fala aquilo, e ela ainda dá uma... Vou até ler aqui, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Então, assim, ela
ainda não estava entendendo direito, acho que deve ter surgido alguma dúvida ainda no coração dela, e ele já veio falando, ó, eu sou esse que você está falando, então assim, o que eu falei está falado, vamos dizer, né? Não com essa... O que os irmãos podem... Vou começar com o Rony, o que os irmãos acham? Por que Jesus... não é uma carteirada aqui, né, que Jesus não faz isso, mas assim, e dificilmente ele falava com alguém diretamente assim, ó, eu sou o Messias. Por que com ela foi assim? Eu acho que muitas vezes quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, a gente ouve e fala, e agora, Senhor, como é que eu faço para isso acontecer na minha vida, né? Eu, assim, a primeira coisa que eu entendo aqui, Jesus tá dando a resposta para ela, né? Olha, é comigo a conversa, né? Eu sou, né? Então, acho que um ponto de vista, acho que é esse, ele está dando a direção clara, porque Deus ele é muito claro nas coisas, né? Não deixa a gente assim ficar surfando demais nos nossos próprios pensamentos, né? E para aquela mulher não ficar perdida, ela tinha que ter um ponto de partida a partir desse momento, né? Ó, tô te convidando para ser minha adoradora, né? Abriu um leque na mente dela. Imagina aquilo explodindo, ela falando, mas meu Deus, não é mais na minha terra, não é mais aqui, é totalmente diferente do que eu pensei. Não estou entendendo muito bem, Senhor. Daí ela já emendou com o assunto que, na realidade, vamos falar, né? Essa questão do Messias era o ponto central da época. Toda a preparação, Deus vinha preparando todo o ambiente, assim como hoje está preparando para a volta de Cristo, né? E não deixou ela no ar, não deixou ela em suspense, não deixou ela pensando, será que é, será que não é? Né? Então eu acho muito legal, porque Jesus falou, minha filha, é comigo mesmo, fica tranquila, é por aqui, né? É só me seguir que vai dar tudo certo. Não tenha mais dúvidas, né? Heriberto, quer acrescentar algo em relação a isso? Então, eu queria falar sobre o norte e o sul, pegando isso que o Ronald está trazendo, tá? Que hoje o que é mais comum no relacionamento interpessoal dos cristãos, você faz parte da tribo tal, eu sou de tal tribo e a gente não tem comunhão. Existe isso no meio das denominações, né? Você é daquela tribo, eu sou dessa tribo, você é do norte, eu sou... Não com essas expressões, mas existe uma divisão. E a mulher trouxe um ponto que o norte e o sul concordavam, que era a vinda do Messias. Então, observem, entre todos os cristãos no mundo, tem coisas que são unânimes entre eles. Então, vamos levantar uma questão aqui. Você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, você é, não sei lá o quê. Vai ter arrebatamento, 5 arrebatamentos, 3 arrebatamentos, não. O batismo é imersão total, pode ser... Então, a gente concorda todos em pontos que são os pontos objetivos, né? Por exemplo, a segunda vinda do Senhor é um ponto unânime entre todos os cristãos da Terra hoje. E a mulher tinha isso ali, entende? Então, tinha um ponto de concordância entre o norte e o sul. E Jesus disse assim, com a resposta dele, é só isso que precisa. Tu vê, aquilo que une os cristãos é muito maior do que aquilo que divide eles. Mas o que as trevas querem produzir no meio dos cristãos no mundo todo é colocar em evidência as doutrinas que causam a divisão, porque divididos somos, com certeza, muito mais fracos. Mas o dia, né, que tudo isso for tirado e a gente começar a olhar os pontos em comum que existem entre todos os cristãos, Jesus vai dizer, bom, é isso só. Há uma concordância, né? Há uma unanimidade sobre alguns pontos. Essa parte é muito interessante. É isso mesmo, bem lembrado nessa questão. A gente sempre, como presbítero, né, tem às vezes, não embates, né, mas assim, às vezes vem algum irmão de outro local, mas vocês acreditam no arrebatamento Y, Z, assim? Irmão, o importante é que a gente acredita que o amor é o amor, né, o perdão é o perdão, que Jesus veio, que Jesus volta, e o resto são detalhes aí que cada um vai, né? Eu penso assim também, assim, a gente se apegar nesses detalhes, a gente tem que se apegar realmente ao que importa aí. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui para nossa reta final, né? Agora, teve a conversa, Jesus se apresentou como Messias, e a mulher agora some de cena aqui, né? Ela não aparece mais aqui nos relatos,
com certeza ela voltou ali para a cidade e falou para todo mundo o que tinha acontecido, né? Evangelizou lá a cidade toda. E é isso que eu queria tentar relacionar aqui com os irmãos. Ela era um potencial adorador, e com certeza eu creio pelas escrituras que ela foi uma verdadeira adoradora ali depois, mesmo não falando dela. E quando a gente tem esse encontro com Jesus e tem essa revelação de quem ele é e o que ele quer de nós, nós continuamos na esfera natural e temos as nossas 3 áreas certas aí, que é família, secular e igreja, né? Vamos falar assim, vou resumir nessas 3. Então, ela teria que ser verdadeira adoradora nessas 3 áreas também. E eu creio que é isso também que demonstrou para aquela cidade que o que ela estava falando era verdade, enfim, convenceu muitas pessoas lá. Eu queria trazer para os irmãos aí, começar aqui com o Ronald. Na família, o que é ser um verdadeiro adorador, como pai, como marido, como filho? E aí o Herberto vai acrescentando, eu acho que esse aí é um bate-papo que vai longe. Eu acho que você já me deu o mais difícil já de cara, né? Falar da família, né? Com certeza, para muitas pessoas, os relacionamentos familiares são um desafio, né? A gente vê hoje, eu levei muitos anos assim para conseguir ter um relacionamento mais harmônico dentro de casa. Então é lógico que essa pergunta tinha que vir para mim, né? Porque eu não sou assim uma pessoa tão calma, né? Tão tranquila no meu dia a dia, né? Muitas vezes tive expressões de ira, né? Com certeza, todas as vezes que eu estava ali dominado pela minha carne, pelo meu ego, eu não estava prestando uma verdadeira adoração, né? Isso dá para a gente falar assim, né? Eu vou resumir em algo assim que é um ponto pacífico assim entre todos, né? É o perdão, por exemplo, né? O perdão, quando a gente perdoa por obediência a Cristo, quando a gente abre mão assim daquele direito de justiça que a gente busca tantas vezes, seguindo, né? Jesus falou, olha, se você não perdoar o teu ofensor, eu também não vou te perdoar. Mas se você perdoar, eu também te perdoo, né? Então, falando dentro da família, a primeira coisa que todo mundo quer ser um verdadeiro adorador, perdoe, peça perdão, né? Pratique o perdão, porque você vai estar praticando algo que é da essência divina, né? Jesus disse assim como eu perdoei vocês, vai lá e perdoa a galera, né? Assim como eu mostrei, vai fazer, né? Então, quando a gente entende isso, e os nossos relacionamentos precisam dessa manifestação do perdão, eu acredito que quase todos os dias. E quando eu estou vivendo isso, né, não assim de uma forma religiosa, porque Pedro falou, né? Pedro achou assim, 70 vezes 7 ele pensou 7 vezes é o máximo. Aí Jesus chegou lá e pá, né? Acabou com aquela mentalidade, né? Que dava para você viver o perdão uma vez, na outra não, daqui a pouco perdoa de novo, né? O perdão é um estilo de vida, o perdão é uma natureza que flui, né? De um coração que está conectado com Deus. Então, primeira coisa é perdoar. E aí a gente vai descobrindo na caminhada que a gente tem funções diferentes dentro do lar, que a gente tem responsabilidades que Deus deixou para cada um de nós. E se a gente, conhecendo essas responsabilidades, a gente vai atrás de colocar isso em prática, né? Porque, vamos lá, a Bíblia fala que o marido é a autoridade do lar, né? Quando eu vi isso as primeiras vezes, há muitos anos atrás, eu gostava de mandar, eu achava que a autoridade é o cara que manda, né? E daí um dia eu aprendi que a autoridade vem da palavra autor, e o autor flui vida, flui amor. E que essa é a essência da autoridade, né? Fluir vida, fluir uma manifestação de amor, né? Aquilo acabou com a minha mentalidade, né? Com a minha maneira de pensar. E o amor não é o amor assim humano, só naquele sentido erótico, sexual, naquele, né? É um amor divino que precisa fluir da gente, uma segurança, uma proteção, uma provisão que Deus
que é trazer a partir do homem para sua família, né? Gente, isso aqui acho que dá uns 10 programas para conversar, né? Dá. Resumindo, eu creio que eu estou buscando a Deus, eu quero adorá-lo, eu estou restaurando os meus relacionamentos dentro de casa por meio do perdão, né? E aí eu vou aprender coisas que Deus espera de mim dentro do meu lar. Quando eu me aplico em praticar essas coisas com a força que vem dele, reconhecendo que é só ele que pode me ajudar a viver e transformar o meu viver, eu creio que isso é uma verdadeira adoração dentro de casa. A gente volta para a questão do interno, né? Sempre volta, né, para a questão do interno, a adoração, o perdão, né? E geralmente os casais, vou dar o exemplo do marido, né? Que nós 3 aqui somos marido. Não é o fato de eu ir na igreja no domingo, ir no grupo e não adianta me perdoar, né? Então eu não estou adorando a Deus de maneira. Adoração é a prática da verdade, a prática da palavra de Deus, né? E Heriberto, acrescente algo aí, né? Você como marido, como pai. Você não tem cara de ser muito mandão, assim, Heriberto, mas vamos lá. Vamos abrir uma enquete aí, né? Com os membros da família. Isso é uma coisa da natureza humana, né? Hoje de manhã eu estava pensando sobre a questão de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É uma questão que encaixa bem com a verdadeira adoração. Quando a gente pensa assim, em primeiro lugar, né, falar da cabeça racional. Hoje caiu um pouco mais a ficha em alguns aspectos. Que no coração do homem não pode haver um ranking assim, né, de que Deus é primeiro lugar, a família é em segundo, o trabalho em terceiro. Não. Deus é em primeiro lugar no reino de Deus, é primeiro lugar na família e ele é primeiro lugar no trabalho. Porque ele quer ser um ser que participa da minha vida como um todo e não que é convidado para participar de alguns momentos. Essa é a diferença de eu reconhecê-lo como autoridade ou de ver Jesus como alguém que pode me proporcionar algum benefício quando ele participa de alguns momentos da minha vida. Então essa é a diferença de reconhecer como autoridade, que é a figura da pessoa prostrada beijando a mão, né? Ou de eu dizer assim, eu posso ter assim, um desfrute na minha vida, melhorar alguns aspectos se eu convidar, né, essa pessoa para me ajudar em algumas áreas da minha vida. Então, a gente realmente cai naquela premissa de que a adoração verdadeira é uma pessoa no coração dela com uma submissão a Deus, enfrentando todas as áreas da vida dela diariamente. É uma pessoa que carrega como lâmpada do Senhor a luz de Deus para todos os lugares aonde ela vai. Então, a verdadeira adoração na parte de um levita não começa com ele cantando e tocando num palco, mas começa com a adoração em secreto, primeiro dentro do coração dele, depois aquilo de dentro vai para um segundo momento que é externo, onde ele já tem alguma ação de se prostrar, de tocar e adorar o Senhor sozinho, e aquilo leva ele para um próximo estágio, onde ele vai levar aquele espírito que está ali para que outras pessoas possam beber daquilo também. A figura do marido, primeiro, dentro dele ele tem a relação pessoal com Deus, aquilo se expressa num primeiro momento ao lado dele e depois as pessoas da família começam a beber também daquela água que flui por meio da vida dele. E nunca se trata de comportamento. Nunca, jamais, Deus nunca falou sobre a gente apresentar um comportamento diante dos membros da família, diante dos membros da igreja ou diante das pessoas que me cercam no trabalho. Deus sempre falou sobre substituição de natureza. Então, eu posso começar olhando o princípio e vendo a minha conduta e tentar forçar uma obediência, né? Vamos reunir todos os membros da família aqui, porque agora a gente vai fazer uma oração diária aqui, tal, e não sei o quê, mas daí acaba aquele momento formal com Deus, com a família, e o pau quebra geral, mas assim, não tem
uma vida, sabe? A adoração, ela é tipo um rio. Se eu for lá no Jacuí agora, o nosso rio, Jacuí saudoso, Jacuí aqui de Cachoeiro do Sul, a água está fluindo agora. Se eu for amanhã cedo, está fluindo. Se eu for depois, está fluindo também. Mas nunca é a mesma água. Então, a adoração é um tipo de fluir que se renova constantemente e que faz a pessoa levar para fora dela algo que acontece anteriormente no coração. Daqui flui tudo. E depois as pessoas da família tocam aquilo como uma realidade, e não como um pai professor, um marido professor que vai lá agora levar um versículo, uma palavra para a esposa, a fim de colocar as coisas da família numa regra, mas aquilo não é, entende, um produto de uma imersão para dentro de Deus, entende? Isso é em todos os aspectos. Então, quando a mulher não se sentiu constrangida de receber aquelas perguntas de Jesus, por quê? Porque aquilo estava sendo feito com reverência a Deus, né? Não estava sendo uma alma cheia de pontas, arestas, assim, machucando a outra com perguntas, assim, perspicazes, sabe? Uma especulação, assim, né? Tá, o que tu quer saber da minha vida, né? Tipo assim, e às vezes a gente fica se cuidando, assim, como líder espiritual, tipo assim, eu vou atender uma pessoa, mas eu não posso fazer nenhuma pergunta pessoal para ela. Claro que pode. Se Deus dirigir aquilo naquele momento, pode pedir até o CPF dela. E quando ela for falar os 3 últimos números, você fala assim, para que agora o Espírito Santo vai dizer os 3 últimos. É tal, tal, tal. Ela vai olhar e vai dizer, vejo que tu é profeta. Não, porque Deus quer mostrar que está nesse lugar, né? Então, assim, concluindo aqui, né, esse raciocínio, a manifestação de Deus através de uma alma precisa ser o produto da comunhão daquela alma com o Senhor, e nunca o estabelecimento de um monte, né, externo para ser seguido, adorado pelos membros da minha família, pela igreja onde eu vou e no trabalho também aonde eu vou. Eu preciso ser quem eu sou em todos os lugares. E quem eu sou? Já não sou mais eu. Agora é o Senhor, né? É isso. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos aqui agora saltar para o secular, né? Esses dias eu estava meditando naquela passagem, quando acontece no Êxodo, quando Moisés e Arão vai até Faraó, né? Pedindo a primeira vez que eles pedem para libertar o povo. E eles falam para Faraó assim, liberta o povo porque a gente vai no deserto adorar a Deus, né? E eles trabalhavam, né? Eram escravos lá no Egito, faziam aqueles monumentos lá para Faraó, não sei como é que chama, aquelas coisas todas, né? As imagens lá dos faraós e tudo mais. E aí Deus me relacionou que a adoração tem a ver com trabalho também, né? Quando você pratica um princípio, você está trabalhando para Deus também, creio eu. E ele trabalhava no mundo para o crescimento das trevas, porque ele engrandecia a Faraó. E no deserto engrandecia a Deus. Então, o trabalho ele existe das duas formas. Eu estou engrandecendo a Faraó, eu estou engrandecendo a Deus, né? Quando é a Deus é verdadeira adoração, quando não é a Deus é uma falsa adoração. Não sei se ficou um pouco confuso, mas Deus ministrou para mim essa semana sobre essa questão do trabalho, que eu estava com umas questões do trabalho, assim, eu falei, Senhor Jesus, aí comecei a orar, e Deus me falou assim, mas o seu trabalho é para me adorar. Se você faz trabalho, se você vende para mostrar, para comprar coisas para você, para honra e glória tua, é para honra e glória do Faraó, não é para mim, né? E aí eu queria ver com o Ronald sobre secular, Ronald, o que Deus traz para você da verdadeira adoração, um cristão trabalhando aí neste mundo, que é uma bênção. Bom, primeiro que Deus diz assim, que a gente está no mundo, mas não é do mundo, né? Então, essa realidade que a gente está aqui, tem um propósito aqui, tem algo para cumprir, mas a gente não está edificando o nosso reino na terra, a gente está trabalhando para edificar o reino de Deus, né? Que tem a ver com Mateus 6,33, que o Heriberto falou, que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu estou com uma passagem que já no início, hoje, quando a gente estava falando, é muito parecida com essa da mulher aqui, que em Jeremias 17, né, fala assim que maldito o homem que confia no homem.
que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então esse é um jeito de viver, né? Às vezes mesmo eu conhecendo Deus, eu andando com Deus, quando eu estou no meu trabalho, eu sou outra pessoa, né? Eu nem penso em Deus, eu nem cogito que Deus está lá comigo, e tem a ver com o que foi falado aqui na frase no período anterior. Então, eu posso estar lá, trabalhando, e como você falou, só pensando no meu próprio reinado, né? No meu sustento, no meu dinheiro, nisso, naquilo. Eu acho que é uma tendência muito forte hoje na vida das pessoas, é viver assim, né? Infelizmente, esse mundo que jaz no maligno, ele tem perturbado muito a vida do crente, porque o crente não sabe se separar, não sabe entender que ele, ok, está aqui, mas não é mais daqui, né? Lá em Hebreus fala, né, que aspira uma pátria superior, né? Aqueles homens de fé, né, eles tinham uma esperança que não era só para essa vida, né? Que era para a vida vindoura, para aquilo que Deus planejou no futuro. E se a gente faz tudo só com a nossa força, quem que vai ganhar adoração, né? De novo, volta para da onde está surgindo aquilo, né? Quem é o autor daquilo? Qual é a origem daquilo? É minha alma, é meu esforço, minha humanidade trabalhando, né? E no nosso trabalho, Deus também quer estar presente, Ele quer também ser o autor daquilo através de nós. Isso às vezes são coisas simples, né? Mas um dia, acho que eu posso contar esse exemplo aqui, foi uma experiência que eu tive muito interessante. Quando eu tinha vindo morar aqui em Maringá, eu moro numa casa de esquina e a calçada do lado cresce uns matinhos assim. E já no começo eu não sabia muito, não tinha as ferramentas aqui ainda muito certas e não conhecia ninguém para me ajudar com esse serviço, né? E até eu estou lá de joelho, arrancando os matinhos com uma faca, assim, com uma ponta cega, assim, e estou arrancando um matinho, arrancando outro matinho, arrancando outro matinho. Daqui a pouco eu vi uma voz, assim, falou: que tal aquele grande homem, né? Está ajoelhado aqui agora, arrancando mato do chão, né? E ali eu tive uma experiência, né? Porque, sim, era vontade de Deus que eu tirasse aquele mato. Tenho certeza disso, né? Porque Deus gosta de ordem, quer as coisas, enfim, quer as coisas, assim, ordenadas, arrumadas, né? Mas ali eu tive um toque de Deus dentro da minha alma, né? Me mostrando a minha pequenez, a minha insignificância, a minha dependência total dele para tudo, né? Até para arrancar o matinho, né? E ele falando assim: olha, você não é nada sem mim, você percebeu? Não adiantou nada fazer curso disso, curso daquilo, fazer isso, fazer aquele outro, sem querer ser isso, querer ser aquilo. Quando eu quero botar alguém de joelho, eu boto, né? E ministrou muitas coisas, né? É difícil, assim, contar toda essa experiência, mas eu entendo que nessas tarefas simples, a gente pode estar ali em comunhão com o Senhor, orar sem cessar, que nem diz a palavra. Você está ali buscando o reino de Deus, está orando, está entregando aquela atividade, pedindo sabedoria para Deus, igual a gente fez antes de começar o programa. A gente sabe que precisa dele, que depende dele. Então no versículo diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, né? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. A gente falou da água hoje aqui, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, né? E no ano de seca não se perturba, nem deixa de dar fruto, né? Então, quantas vezes a gente está no secular, no trabalho, e aí vem aqueles pensamentos assim: não vai dar para pagar as contas, não está dando certo, não sei o quê, e começa a pensar um monte de coisa, aí você começa a maquinar na tua mente uma série de planos mentais para sair daquela situação, né? Mas basta... um cara com uma Porsche do teu lado, assim, de 800 mil reais. Por aí. E aí você fala assim: nossa, mas daqui a pouco você permite que Deus, né, você abre passo para Deus, ele toca teu coração e ele mostra para você que
que ali é o teu lugar, que você está fazendo o que ele quer, que é a vontade dele, e aí você se submete, aí você pede graça para ele, pede inteligência para ele, pede sabedoria que você não tem para resolver, porque você entende que ali você também é para dar fruto, que você pode fazer o que você está fazendo melhor do que você estava fazendo, que a murmuração não deveria ser algo que sai da nossa boca, né? E aí aquilo ali você se constrange naquele momento e muda essa atitude, né? Eu entendo que quando a gente está ali na dependência do Senhor no secular, isso também agrada muito a Ele, né? E isso para as pessoas, eu vejo assim, as pessoas que olham para a gente e falam assim, nossa, como é que você está passando por tudo isso e está em paz, né? Então isso é uma testemunha viva de Cristo, né? Quando a gente consegue confiar no Senhor, né? E fazer as coisas dessa vida com alegria, com paz, com gratidão no coração, né? Amém, é isso aí. Dependência do Espírito é difícil. A gente acha que se a gente aprende, faz um curso, já acha que é o mestre naquilo, já abandona Deus, já. Aí vem o resultado, aí na hora que não está vendendo, não ora. Na hora que está vendendo, sou eu que sou bom de venda. Heriberto, quer acrescentar algo sobre o secular? Talvez a experiência de Paulo falando sobre os escravos, né? Acho que é bem interessante. Quando ele diz assim, né? Vós, servos, né? Escravos, né? Vocês que são escravos. Um tipo de vida comum na época, né? Por isso que escrevia-se sobre isso com tanta naturalidade. Ele diz, né? Obedeçam em tudo aos senhores de vocês, né? Como se estivessem fazendo a Cristo. Então, prestar uma verdadeira adoração no trabalho é honrar Deus por meio da honra prestada àquele Senhor que eu posso enxergar. Isso é tão profundo, né? Porque às vezes a gente tem uma vida de oração, por exemplo, né? No ambiente de trabalho, mas não tem uma vida de submissão à autoridade instituída no trabalho onde Deus nos colocou, né? Eu oro bastante, mas quando chega lá, bate boca com o chefe, manda para aquele lugar, faz isso, faz aquilo. A Bíblia, pelas palavras de Paulo, não menciona se o servo precisa ter submissão com o seu senhor, tendo razão ou não. Que a razão não é uma coisa que se julga para glorificar a Deus por meio da submissão. Não entra em questão esse aspecto, né? Mas entra em questão a obediência, porque por meio da obediência Deus vai ser glorificado naquele lugar, né? Isso é bem interessante, porque a gente pode contemplar a adoração como sendo algo direcionado a Deus, mas isso é muito abstrato, gente, entende? Isso pode ser muito abstrato para uma pessoa. Então, quando ela presta uma reverência, né, com respeito, com honra, com compromisso, né, a horário, a contrato, a seguir as normas da empresa, tudo isso já é um tipo de adoração a Deus, sendo ali, na verdade, expressa por meio de um comportamento que vai honrar uma autoridade que ela está vendo. É tipo aquela questão da economia, né? Não, eu só vou começar a economizar e colocar um dinheiro na poupança quando eu puder economizar 5 mil por mês. Quando eu conseguir guardar R$1.000 por mês, eu vou começar a fazer uma poupança. Nunca vai ter uma poupança. A economia se começa fazendo com R$5, com R$1, com 50 centavos, né? Então, aquele que é fiel no pouco, e o pouco é o relacionamento, nesse caso, que eu consigo enxergar, ele vai conseguir passar desse patamar para receber o muito, né? Vai ser colocado sobre o muito, ou seja, ele conseguiu prestar uma adoração a Deus por intermédio de uma conduta de comportamento que glorifica o Senhor num relacionamento que ele enxerga, então ele vai ser colocado sobre o muito agora. Ele vai poder adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque ele passou esse estágio, né? Então, meu filho, né, consegue me adorar prestando submissão a alguém que ele enxerga. Então, agora, Deus pensa, eu vou me mostrar para ele, né? Porque esse cara, se ele consegue isso, então já há dentro dele uma inclinação muito profunda, né? Para me conhecer e me adorar de forma verdadeira. Amém. Isso aí, uma bênção. Bom, irmãos, para a gente finalizar aqui,
Começar com o Ronald aqui para dar o desfecho à verdadeira adoração na igreja, né? Como é que seria no entendimento do irmão, assim, a verdadeira adoração? Nós temos alguns procedimentos naturais que são normais dentro da igreja, mas que não podem se sobrepor à realidade espiritual, né, da verdadeira adoração. O que o irmão pode nos falar? Olha, eu só sei que cantar, tocar e levantar as mãos pode não ser, né, a adoração, né? Tomara que seja, mas quem conhece o coração de cada um é Deus, né? Então, eu sempre conto para as pessoas, uma vez num evento daqueles do passado, eu acho que isso aqui vai sinalizar bem, assim. Eu tive alguém veio orar por mim e eu caí na oração, assim, aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei no chão uma meia hora sem forças no corpo, assim. E aquilo manifestou algo na minha vida muito poderoso, assim, nos próximos meses, um desejo, uma sede, uma fome de Deus. Me dediquei muito, assim, os meses subsequentes ao Senhor, assim, daquela oração que aquele irmão fez por mim, que eu nem lembro quem foi o irmão, não lembro nada, só sei que foi algo, assim, muito de Deus na minha vida. No ano seguinte, eu fui participar do mesmo evento de novo, e na hora da oração, eu me joguei no chão e fiquei estirado, não aconteceu absolutamente nada, não senti nada. Eu fiquei olhando que outros também caíram, fiquei com vergonha, caí junto, né? Na verdade, estava imitando aquele procedimento corrompido das pessoas ali. Alguns talvez até tivessem experiência com Deus, mas eu, para não parecer que estava sem experiência, eu me joguei no chão e fiquei. Até eu ver que o pessoal começou a... Fiquei do olho meio aberto, assim. E quando eu vi que o pessoal começou a levantar, eu também levantei, ergui os braços e fiz de conta que estava acontecendo alguma coisa ali na minha vida, não estava acontecendo absolutamente nada, né? Então, o constrangimento, né? Essa atitude do coração de se render para Deus é fundamental, né? Dentro da igreja. Porque ela vai se manifestar em muitas coisas. O cara vai limpar um banheiro, né? Ele pode fazer aquilo para Deus, pode fazer só para agradar o líder, pode fazer reclamando porque só me bota para limpar o banheiro, né? Mas está obedecendo e Deus está vendo a inclinação do coração. E pode estar acontecendo muitas coisas ali, mas quando a pessoa faz para Deus, entende que Deus é que pediu e é para Deus que ela está fazendo o melhor que ela pode. Eu entendo que ela está fazendo uma verdadeira adoração ali, né? Limpando o banheiro, né? Então tudo que é feito assim, sempre olhando para Deus e tendo Ele como fonte, e tendo Ele como objetivo, Ele como meta, assim, eu acho que tem chance de se tornar uma verdadeira adoração dentro da igreja, né? Eu posso estar pregando só o que eu quero, falando só o que eu gosto, só dos assuntos que eu entendo, ou eu posso estar buscando de Deus o que é para falar e deixando Ele falar através de mim, porque eu sei que a casa é dele, eu sei que o reino é dele, e não pode sair nada da minha boca que não seja da vontade dele, né? Então, para cada coisa que a gente faz dentro da igreja, eu posso estar adorando, se aquilo está realmente numa sintonia com Deus, ou não, né? Então, acho que é por aí. Bem, entra de novo no interno, né? Sempre Deus vê no coração, né, do que está sendo feito. Heriberto, o que você pode falar para a gente da verdadeira adoração no ambiente da igreja? Sim, estava lembrando aqui da experiência de Jesus com a mulher, né? Ele estava tratando de dois ambientes extremamente religiosos, que eram dos samaritanos e dos judeus. E aí, nessa contemplação desses dois ambientes distintos, mas com muitas semelhanças no sentido dos rituais, né? É que Jesus diz: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores, que ele não cita, são os samaritanos, são os judeus. E não fala. Então, talvez existissem no meio dos samaritanos, talvez existissem na época ali
no meio dos judeus. Mas ele fala que do meio da religião, né, se levanta pessoas com o coração comprometido a adorar a Deus. Do mundo, né, se levantaria pessoas com o coração comprometido a adorar a Deus. Então, quando a gente olha, né, o contexto onde Jesus estava, tanto para os samaritanos quanto para os judeus, e hoje para nós aqui, né, os cristãos de uma forma geral no mundo, o ambiente da igreja é o mais propício a ter adoração falsa. Uhum. Porque no contexto da família, irmão, convenhamos, né? Quem de nós aqui que faz gênero, né? E finge ser alguém na família. Na família a gente é o hipopótamo de cada dia, né? Vai passando, derrubando, e trombando, e xingando, não cuida. Ambiente de trabalho, depois que passou aquele período de conhecer os colegas e tal, daqui a pouco já sai coisas horríveis também. Mas o ambiente da igreja é onde a gente mais se cuida, é onde a gente mais corre, assim, é um fato, né, de levantar, como o Rony citou, né, uma adoração que não é verdadeira. Por isso, Jesus cita aqui, Deus está buscando os verdadeiros. Por quê? No começo você falou, né, Daniel, se tem a verdadeira, porque existe a falsa. E tu vai ver qual é o ambiente mais propício a se levantar uma adoração falsa, externa, baseada em ritual, em levantar a mão, em canta, em chora, em deita, em cai, em pula, em grita e tal. É o ambiente da igreja. Incrível, né? Que seria o ambiente de adoração, de culto, o que deveria ter mais verdade e reverência. Mas é onde mais há uma imitação daquilo que é o que Deus espera. É incrível, né? E nos outros ambientes, a gente acaba sendo quem a gente é. Então, por isso que a adoração é uma coisa que começa em casa, né? Começa dentro. Não tem como. Vou dar um exemplo, assim, bem prático também, né? Quando a gente conhece a oração do Pai Nosso, por exemplo. Eu repeti essa oração muitas vezes durante a minha vida, né? Desde pequeno aprendi ela. E quando eu percebi que eu falava assim, perdoa, Senhor, os meus pecados, como eu estou perdoando aqueles que me ofenderam, eu pensei, gente, eu passei talvez 2 décadas da minha vida mentindo, né? Completamente. Então, por quê? Porque é um estilo de adoração e de reverência baseado em coisas externas, que se fala, que se faz, ou é uma procissão, ou é um joelho dobrado, ou é uma mão levantada, ou é algo que se faz num sentido totalmente automático, ou para não ficar feio, né, nesse ambiente onde a gente está, estou chorando, estou isso, está todo mundo chorando, vou chorar também, vou entrar, né, mas aquilo não é produto de uma verdade no coração da gente. Olha, irmãos, é um caso difícil, né, pois que Deus procura, né, procura os verdadeiros, onde eles estão. Eu vou encerrar aqui, Danilo, lembrando de uma passagem do rei Davi, muito interessante, né, para a gente falar sobre adoração verdadeira na questão para Deus, né, está falando de culto a Deus. Quando ele foi ofertar, né, e o servo Araúna, se não me engano, né, falou para ele assim, eu vou te dar, né, os bois aqui, pode pegar o que tu quiser, afinal tu é um rei, né, e tu pode pegar o que tu quiser para ofertar para Deus, para oferecer para o Senhor. E aí Davi olhou para ele e falou assim, eu não quero oferecer para o Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Então ele queria oferecer para Deus, ainda no tempo da lei, do sacrifício externo, uma oferta que fosse proveniente de um coração, né, quebrantado e contrito, algo que tivesse um custo para ele. E aquilo não era simplesmente um custo financeiro, né, vou te pagar pelos bois, não. Porque antes de pagar, antes de comprar os bois, dentro do coração dele, ele reconhecia quem era Deus. É a figura do homem de joelhos beijando a mão de alguém, né? Tudo começa ali. Então hoje, né, eu não quero dar para Deus uma adoração que não me custa nada, mas o que é esse preço que eu tenho que pagar? Mateus 16, 24. Não existe adoração que
tenha como fonte a alma de uma pessoa. Jesus deixou bem claro isso. Então, enquanto eu não buscar, né, essa profundidade que só o meu espírito, com o Espírito de Deus, é que dali sai a adoração verdadeira, eu posso fazer muitas coisas, produzir muitas coisas, mas não vai ser a adoração que Deus deseja, né? E aí entra o Espírito em verdade, né? Ele não fala em alma e verdade, né? Ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que benção, meus irmãos. O bate-papo foi bem edificante aí. Eu sei que tem muito mais conteúdo. Uma frase vira outra o programa, né? Mas eu creio que a gente conseguiu pegar essa linha da conversa de Jesus com a mulher e trazer para os dias atuais, nas áreas das vidas que cada um tem. E vigiar, né, o nosso coração e daqueles que estão assistindo, entender que você pode estar numa igreja, você pode estar frequentando uma organização, mas não necessariamente você está adorando em espírito e em verdade, né? É um potencial adorador, mas você precisa se tornar realidade, não só ficar no potencial aí. Queria agradecer aí a presença dos irmãos. Ronald, muito obrigado aí pelo tempo disponível. Eu sei que tudo é muito corrido hoje, mas de pronto, assim, aceitou o convite. E muito obrigado, né? Deixa um recadinho final para os ouvintes aí, fica à vontade, né? Então foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero que esse bate-papo aí fique provocando novos pensamentos aí na mente de todos que vão acessar esse conteúdo e que todos se tornem verdadeiros adoradores, né? Encontrem essa realidade dentro de e vivam para agradar a Jesus. Amém? Heriberto, queria te agradecer, né? Sei também que é bem corrida aí. Cachoeira do Sul, cidade que faz um frio que só Jesus na calma. Mas eu sei que é corrido, mas obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer aí estar com os irmãos. Dá um recadinho para os irmãos aí também, para todos que estão ouvindo e vão ouvir, né? Legal, então, também agradeço a oportunidade, né? Os ouvidos mais próximos dessas bocas que falaram aqui hoje são os nossos, né? Então, antes de todos vocês que ouvem, né? Deus está falando com nós, senão chamaria outras pessoas para tratar desse tema, né? Mas a busca por ser um verdadeiro adorador começa por eu ter realidade que sou um verdadeiro pecador. Sem isso, não tem como. Aí vem a necessidade de ver que Deus é o meu tudo, né? Então, vamos buscar isso e entregar, né, a nossa vida nas mãos desse instrumentista que quer fazer melodias maravilhosas e através das nossas vidas, né? Até uma próxima oportunidade aí, Danilo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço vocês. E foi mais um quadro voltando para casa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas com esse conteúdo. Deus abençoe a todos.